Olá pessoal, eu sou João Lucas e irei apresentar sobre a minha tese de doutorado com título Análise de Sistemas Fotovoltaicos com ênfase na classificação de anomalias sob abordagem supervisionada. Esta tese foi orientada pelo professor Dr. Tássio André. Bem, durante o meu processo de doutorado, eu participei ativamente de pesquisas na área de eletrônica de potência e energia solar fotovoltaica. Aqui tem um pouco sobre quem eu sou. Sou doutor e mestre em Engenharia Elétrica pela Unicamp, graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal da Bahia, no campus Paulo Afonso. Fui fundador das redes ProfJL para disseminar conteúdos de energia solar para um público mais geral. Este era um objetivo que eu tinha sempre. Tenho mais de 60 publicações científicas, sendo 17 artigos no período do doutorado. Forte atuação na extensão da Unicamp, nos cursos de energia solar, que eu ainda estou atualmente, já que eu faço pós-doutorado aqui na Unicamp, eu também participo ainda dos cursos de extensão, onde eu já formei mais de 5.000 alunos nesses cursos. Além disso, tive forte atuação no campo sustentável, no projeto Olhos no Futuro também, onde a gente ensina energia solar para um público mais de crianças e adolescentes, disseminando a importância da energia solar fotovoltaica no Brasil. Fui professor também, durante 2 anos, no Instituto Federal de São Paulo, durante o doutorado. E também participei de programas de estágio docente dentro da Unicamp. Bem, com isso, eu reforço aqui a minha missão, que é trabalhar entre ensino, extensão e pesquisa, e eu consegui, durante o doutorado, atuar nessas 3 frentes com sucesso, realizando publicações, passando conhecimento de energia solar fotovoltaica e fazendo a pesquisa propriamente do doutorado. Bem, aqui tem um mapa da tese. Esta tese foi dividida em 4 partes, onde cada parte é um artigo científico publicado sobre esse tema, que, através da junção desses 3 primeiros artigos, a gente conseguiu realizar o 4º artigo e propor a contribuição principal da tese, que é uma proposta de fluxo de processo para aplicação de aprendizado de máquina em classificação de anomalias em sistemas fotovoltaicos. Bem, a justificativa e uma introdução sobre esse tema surgiu com a necessidade de avaliar e monitorar usinas fotovoltaicas de forma a garantir que as previsões técnicas e econômicas feitas no início da construção da usina fossem mantidas. E para isso, eu preciso identificar anomalias e problemas nessas usinas para conseguir corrigir e manter essas previsões técnicas e econômicas sustentadas. Bem, essas anomalias elas podem ocorrer em toda a cadeia da geração de energia fotovoltaica, em todos os equipamentos ali, mas sempre qualquer anomalia ela reflete no dado do inversor fotovoltaico, que monitora esse sistema. Porém, pessoal, a coleta massiva desses dados é um desafio, já que quando você coleta muitos dados, fica difícil analisá-los e os integradores que instalam usinas fotovoltaicas possuem diversas instalações, o que acaba dificultando analisar dado por dado e detectar essas anomalias. Bem, um exemplo disso é na Unicamp, onde nós temos aqui uma instalação com 20 módulos nessa string, e nessa instalação tinha um diodo de bypass queimado que não foi descoberto, já que no monitoramento nós tínhamos esse sistema e outros em conjunto, então fica difícil detectar só pelo dado que tem esse problema, principalmente também porque o monitoramento ele não é feito por módulo, mas feito em toda a string. Então, esse problema só foi descoberto quando a gente fez uma análise que não tinha como esse objetivo, mas a gente fez uma análise com traçador de curva, de módulo por módulo dessa usina, e acabou vendo que o módulo 2 tinha um defeito de diodo de bypass queimado e precisou fazer a troca desse módulo. Com isso, pessoal, o objetivo dessa tese foi investigar e classificar anomalias em sistemas fotovoltaicos por meio de uma abordagem supervisionada. Para isso, tivemos vários objetivos específicos. No começo, nós simulamos sistemas fotovoltaicos, diversos sistemas aqui na Unicamp, comparamos dados simulados com o real,
coletamos dados de sistemas da Unicamp, principalmente do ginásio, investigamos a literatura sobre falhas e detecção de anomalias em usinas fotovoltaicas. Depois, desenvolvemos uma metodologia para análise exploratória, que foi um dos nossos objetivos também. Outro objetivo era desenvolver uma criação de conjunto de dados sintéticos aí, porque nós não tínhamos na literatura muitos dados para fazer esses testes de classificação de anomalias. Então, ter dados sintéticos onde eu sei onde está a falha se tornou essencial para os estudos. Também avaliar diferentes métodos de aprendizado supervisionado em dados sintéticos e reais e implementar a nossa proposta do doutorado, né, o fluxo de processo. Foi os objetivos específicos aí dessa tese. Bem, como contribuição, nós desenvolvemos e validamos uma metodologia para geração de dados sintéticos, que foi testada no nosso algoritmo. Fizemos uma proposta de metodologia para análise exploratória de dados fotovoltaicos, já que na literatura não tinha uma rotina, um padrão para se estudar esses dados. Também fizemos uma proposta de fluxo de processo para um método supervisionado de detecção de anomalias e também compreendemos a variação no comportamento de geração em instalações fotovoltaicas próximas, já que a gente simulou e comparou dados de diversas instalações próximas ali dentro da Unicamp. Bem, sobre usinas fotovoltaicas, as anomalias podem ocorrer nessas usinas em qualquer parte do sistema, desde os módulos até a conexão com a rede elétrica. Um sistema fotovoltaico ele é composto pelos módulos fotovoltaicos, os conversores e a conexão com a rede elétrica. Além disso, nós temos aí entre isso, né, estruturas, sensores e elementos de proteção. Bem, no capítulo 2 da tese, que foi uma publicação de artigo, esse artigo foi publicado na Renewable Energy, que tem um alto fator de impacto. Esse primeiro artigo proporcionou o estudo de simulações e análise de comparação desses dados simulados com o real nas instalações da Unicamp dentro do projeto Campo Sustentável. Então, foi um estudo de caso grande aí em várias instalações fotovoltaicas. Nessa imagem, nós temos um modelo de campo sustentável implementado na Unicamp, onde vários grupos de pesquisas se juntaram, se reuniram e desenvolveram esse modelo dentro da universidade que foi implementado, né? Com ônibus elétrico, sistema fotovoltaico, monitoramento em todas as partes aí, eficiência energética em prédios e muito mais. Bem, com base nos nossos estudos, né, nós tivemos um bom resultado aí para o ginásio e todas as outras instalações da Unicamp, quando analisados em conjunto, né, mostrando aí que a comparação dos dados simulados no PVSIST e o real foi de uma diferença de 3% aí, basicamente, né? No artigo e na tese nós temos aí detalhado instalação por instalação e todos os estudos, né? Aqui é somente um resumo do que foi apresentado. Bem, posteriormente, nós também fizemos uma análise econômica desses dados e obtivemos que teríamos aí um payback de aproximadamente 7,4 anos, quando olhado os primeiros dados reais que tivemos, né, dessas instalações, e com um valor presente líquido aí, né, de 2.158.000 aproximadamente. Bem, no capítulo 3, nós publicamos um artigo falando sobre a importância de se utilizar dados solarimétricos para análise de sistemas fotovoltaicos. Esse artigo foi publicado no COBEP e selecionado entre os melhores do evento para publicação na revista da Sobraep. O objetivo foi demonstrar a importância desses dados solarimétricos. A metodologia foi coletar os dados da Unicamp do ano 2020, simular no PVSIST com os dados reais obtidos e simular também com dados de satélite, dados solarimétricos, né, para obter os dados de geração. E o que a gente viu é que quando se utiliza dados solarimétricos locais da estação, a gente consegue um desvio bem baixo quando olha da média anual, no caso aqui, que foi de 0,21% comparado com os dados reais e simulados. Bem, no capítulo 4, nós fizemos a proposta da análise exploratória que não tinha na literatura. Essa proposta foi publicada no COBEP também e também selecionada para publicação em revista da Sobraep. A metodologia foi coletar dados de 2020, 2021 e 2022
da usina fotovoltaica da Unicamp do ginásio. E daí a gente revisou a literatura, escolheu um conjunto de métodos, fez um fluxograma e aplicou nesses dados, mostrando uma análise exploratória. Essa análise ela é essencial quando trabalhamos com detecção de anomalias, pois é uma etapa inicial que tem que ser feita geralmente quando você faz detecções offline, né, que você vai receber aquele dado. É interessante verificar a qualidade desse dado e o que se tem nesse dado. Bem, a análise foi feita nesses 3 anos, né? E com sucesso. Por fim, nós temos aqui a nossa contribuição principal, que foi o capítulo 5, que originou um artigo na Energy Reports de classificação de anomalias em sistemas fotovoltaicos, usando uma abordagem supervisionada em dados reais e também no dado sintético que a gente tinha. Bem, este artigo aqui teve como objetivo explorar a aplicação de algoritmos da literatura e propor um algoritmo novo para a literatura. Na metodologia, nós, primeiro, geramos um conjunto de dados sintéticos, que foi explicado nesse artigo também para treino e teste do sistema, né, do nosso sistema de detecção. E depois, um novo fluxo de processo, que baseado em um método Ensemble de aprendizado de máquina supervisionado, foi estabelecido e testado em um sistema real e no dado sintético para verificar e validar esse método. Como contribuição, a gente teve aí um método inovador apresentado na literatura. Tivemos também a proposta de como gerar esses dados sintéticos, que também foi uma inovação. E teve os testes, os métodos clássicos nesses conjuntos de dados sintéticos e também no conjunto de dado real da Unicamp que nós tínhamos. Aqui foi o fluxograma para a geração da base sintética, mais detalhes estão na tese e nos artigos publicados. Aqui foi o nosso fluxograma da proposta para o método de classificação de anomalias. Nessa proposta, nós fizemos aí um exemplo de 2 métodos, que foi o Random Forest e o KNN. Na tese e nos artigos nós justificamos aí a escolha de cada método e o porquê disso nós mostramos. E também, nesse método, tinha uma máquina de inferência no final para melhorar a classificação. Bem, com o nosso método, nós testamos esse método em 5 classes. Classe 0, que são dados normais. Classe 1, que são dados de atenuação, por exemplo, sombreamento. Classe 2 e 3, que são dados de falha de curto-circuito ou circuito aberto em sistemas fotovoltaicos. E a classe 4, que a gente não tinha uma definição para o que era aquela anomalia, mas ela era uma anomalia. Poderia ser, por exemplo, uma falha de medição, né, nesses dados. Bem, com base nisso, nós fizemos a aplicação de treino, teste e validação nessas classes, né? No resultado aqui, nós vimos que o algoritmo proposto foi capaz de detectar anomalias nas classes 2, 3 e 4, nos dados reais e também nos dados sintéticos, né, que a gente testou, com um bom resultado, né? A AUC do modelo proposto superou os outros algoritmos em todos os testes nossos. A acurácia obtida com a técnica de validação cruzada também foi superior do nosso método em comparação com métodos da literatura, apresentando um menor desvio. Aqui são as matrizes de confusões, né, apresentadas para um teste com a base sintética na primeira matriz e com dados reais na segunda matriz, mostrando uma alta acurácia aí na nossa classificação de anomalias, né? O objetivo aqui na matriz de confusão é sempre acertar os elementos das diagonais e manter o maior número de zeros nas outras partes da matriz, né? E a gente conseguiu isso aqui com sucesso. A maior dificuldade na classificação é quanto à atenuação, que é uma variável mais difícil de você classificar como anomalias e até detectar. Isso já é mostrado na literatura e nos nossos trabalhos também. Bem, aqui são 4 dias que a gente classificou, né, mostrando pontos de anomalias na geração. Os pontos vermelhos são as anomalias. Ponto em azul, aí também é uma anomalia de um tipo de falha, né, de uma classe, né? A classe 1 aí é o de sombreamento, classe 2 e 3 são classes de curto-circuito e circuito aberto, e a classe 4, que não tem nessa figura, né, seria a classe quando o dado
essa anomalia não é identificada sobre o tipo que seria. Bem, aqui é um resumo dos métodos da literatura em comparação com o nosso método, mostrando que o nosso método tem uma excelente acurácia, né? Aí, além de que nosso método tem essas 5 classes, outros métodos da literatura têm menos classes, né? Ou tem menos acurácia. Quando tem mais acurácia é porque tem menos classes, geralmente. Bem, das considerações finais, né, podemos dizer aqui que o projeto ele realizou comparações de simulações de sistemas com sistemas reais, produzindo um material valioso para a literatura, já que a literatura pode citar esses trabalhos como referência para outros trabalhos aí. Uma metodologia exploratória foi definida no nosso trabalho, e isso também é um diferencial para a literatura, já que nós não tínhamos uma metodologia de como aplicar essa análise estatística em dados fotovoltaicos. Nós também tivemos aí uma conclusão de que a fase da metodologia de análise exploratória, ela pode fornecer insights e até detectar anomalias, antes de você aplicar um método de detecção de anomalias, propriamente. Foi proposta e aplicada também a metodologia de geração de dados sintéticos com sucesso, e o nosso fluxo de processo, né, o nosso algoritmo final para a classificação de anomalias sob abordagem supervisionada, obteve aí uma alta UC de 0,9815 para os dados sintéticos, 0,9861 para os dados reais, né? Então a gente teve aí um ótimo desempenho. Bem, como trabalhos futuros, nós já encaminhamos parte desses trabalhos futuros, né? Depois da conclusão do doutorado. Por exemplo, um desses trabalhos foi a limitação que a gente viu no nosso método, que era a limitação de quando nós tínhamos geração centralizada, onde nós temos aí vários módulos em conjunto, por exemplo, dados de mais de 1000 módulos ali em conjunto, série, paralelo, né? Então, fica difícil, nesse caso, classificar a anomalia. O nosso método, ele tem um sucesso maior quando nós analisamos dados de monitoramento de módulos individuais, que é o caso de microinversor e otimizador, ou string, que é o caso de inversores strings aí, que são utilizados, né, em sistemas até mini geração ali. Bem, nós fizemos assim um outro método já para sistemas de geração centralizada, e esse método teve sucesso também aí, foi publicado na I3E Access, e tem possibilidade de aplicação real já com os nossos parceiros aqui da Unicamp. A base sintética também ela foi aprimorada já, pois nós não tínhamos inserido ruído nessa base sintética, e agora a gente consegue inserir esses ruídos através de modelos de redes neurais generativas. E essa tese também gerou outros projetos e temas que estão sendo estudados, por exemplo, modelos de previsão de sujidade, melhorias da base sintética e testes de novos algoritmos aí para diferentes portes de usina. Bem, aqui são os artigos publicados durante a tese, né? Foram vários artigos, como falei no começo da apresentação. Em amarelo, destaco as principais publicações que geraram aí capítulos para essa tese, né? Aqui são as publicações de revista. Aqui é a publicação de capítulo de livro que fizemos e um registro de software também que tivemos durante o desenvolvimento da tese. Aqui são os artigos de congresso que nós publicamos durante a tese. Mais artigos de congresso, e também destaco novamente a participação no curso de extensão, que foi um ponto principal aí da tese, já que gerou muito aprendizado para mim, e também eu consegui passar esse aprendizado para um público geral, né, que muitas vezes não tem acesso a essas informações, já que na maioria dos casos a universidade acaba distanciando um pouco do público geral, né? E com os cursos de extensão a gente consegue se aproximar da população e mostrar a importância dos nossos estudos para o uso na aplicação prática na nossa sociedade, né? Bem, aqui são outras produções que foram geradas com os trabalhos futuros já da tese, né? Como eu falei, a publicação na I3E Access e também o artigo da revista SobraEP, que foi feito com os 2 artigos selecionados no COBEP, que estavam na tese. Bem, aqui são mais referências da minha tese. Agradecimentos à Total Energy, que foi a nossa parceira durante o desenvolvimento da tese, ao Campo Sustentável, Unicamp e FEEC. Muito obrigado a todos.